A maioria das pessoas que querem começar a ler filosofia cometem o mesmo erro. Começam, né, escolhem um livro clássico, por exemplo, A República de Platão, ou Crítica da Razão Pura, do Kant. E o que acontece? Desistem na página 10, na página 12. E não porque, caso você esteja passando por isso, né, não porque você seja uma pessoa que não possui um intelecto bom o suficiente para ler algo de filosofia. Assim, porque você está apenas pulando etapas que são fundamentais para uma boa leitura de um texto filosófico. Hoje em dia, eu tô fazendo faculdade de filosofia, mas se eu não estivesse tendo esse conhecimento de forma tradicional, eu começaria com esses 3 passos. Primeiro passo, não comece por filosofia, comece pela história da filosofia. Filosofia não é um monte de autores aleatórios falando sozinhos. É uma conversa extensa. E essa conversa está atravessando milênios e milênios e milênios. Se você escolhe um livro, por exemplo, Confissões de Santo Agostinho, mas ainda não leu e não entendeu o posicionamento, a teoria de Platão, você vai sentir uma grande lacuna. Por esse motivo, antes de começar a ler qualquer livro de filosofia, comece por um bom livro de história da filosofia, que pegue na sua mão e que te mostre de forma didática a ordem da filosofia, né? A ordem da história da filosofia de forma ordenada, cronológica. Minha recomendação é uma trilogia da Marilena Chaui. Eu vou deixar aqui na tela os livros, eles são ótimos, são extremamente didáticos e principalmente eles são extremamente detalhados. Só com esse livro eu tenho certeza que você vai ter uma ótima base. Mas como eu sei que eles são um pouquinho caros, eles são muito extensos, são bem densos, eu vou deixar aqui outra indicação. Esse livro, Filosofia para quem não é filósofo, também, ele é bem mais curto mesmo, e ele, como eu disse anteriormente, explica de uma forma bem didática, assim como a Marilena Chaui. Dentro dessa narrativa, ele mostra pra gente todos os questionamentos, não todos, muitos dos questionamentos que há dentro do campo filosofia. Eu sugiro, por sinal, que você comece por esse. É bem mais barato, bem mais curto e também é didático, como eu disse. Segundo passo, assista muitos vídeos antes de ler um livro. Filosofia é difícil mesmo. Os textos foram escritos há alguns milênios, os filósofos tinham referências que hoje em dia nós não temos, a linguagem é truncada, a estrutura argumentativa ela é distinta mesmo, os parágrafos são gigantescos, então se você não tem muito costume com esse tipo de leitura, faça isso. Assista muitos vídeos explicando os conceitos, explicando a vida do autor, para que você possa ter uma base também, não apenas da filosofia dele, mas porque a nossa vida impacta muito nas nossas criações. Um bom exemplo disso é o livro Confissões de Santo Agostinho. É uma autobiografia, é um texto filosófico, mas também é uma das primeiras considerados, né? Uma das primeiras autobiografias. Ou seja, muito impacto, né? Impacto total da vida dele na obra dele. E você pode entender isso a partir dos vídeos nos quais eu estou falando para você assistir. Geralmente, essas grandes universidades, por exemplo, a USP tem diversos vídeos de filosofia no canal dela, Unesp, Unicamp, a PUC também tem muitos simpósios que são gravados, aulas abertas. Essa etapa que eu tô falando para você de assistir os vídeos, ela é importante porque vai te dar familiaridade. Então, quando você for pegar um livro de filosofia para ler, você não vai achar estranho, porque você já vai ter entendido alguns conceitos, você já vai ter entendido como foi a vida do autor, quais são os pensamentos dele, quais são os argumentos dele, seus conceitos. Como resultado, a obra original será um aprofundamento e não um muro intransponível, que até o momento era isso para você. Terceiro passo, esse é um dos mais desconhecidos, digamos assim, que são os famosos comentadores. Então, não comece pelos textos originais, mais uma vez. Leia os comentadores. Um segredo que ninguém te fala é: você não deveria, e você nem precisa, começar, vamos supor, Kant de cara. Você pode pegar uma introdução de um comentador. E um comentador, eles são professores, estudiosos, que dedicaram a sua vida para estudar a obra daquele filósofo. O resultado desse estudo é um livro, no qual ele expõe as ideias do filósofo de forma muito mais acessível para nós, meros mortais. Então, os comentadores, eles fazem a ponte do que é considerado difícil e nós. Depois que você ler o comentador, aí sim você pode pegar o livro original para ler, porque agora você já sabe o que procurar,
você já sabe quais são os conceitos, você já sabe, já entende um pouco do vocabulário daquele filósofo, ou seja, você já tem um mapa desenhado de todo o território. Então, resumindo o caminho, primeiro leia um livro de história da filosofia para ter uma ideia geral. Depois, escolha um autor que te interessa e assista vídeos sobre eles. Só depois leia um comentador desse autor. Aí, se você quiser, vai para o texto original. Esse caminho, ele evita a frustração. Ele evita aquele pensamento automático que muitas pessoas têm, né? Que às vezes eu também tenho. Eu penso, caramba, eu sou uma estúpida, eu não tô entendendo nada com que esse cara tá falando aqui. Eu leio uma vez, 2, 3, 10 vezes, não entendo nada. Não entendia, né? Porque agora como eu disse, eu faço filosofia. Então eu realmente sigo esse caminho. Eu não pego. Quando eu sou obrigada, eu faço isso, né? Mas eu não fico sofrendo mais. Eu pego artigos acadêmicos, eu vejo muitos filmes, eu vejo os simpósios que eu comentei, as aulas abertas, antes de entrar no texto original. Caso você queira um caminho para entender todo e qualquer livro, dos mais fáceis aos mais difíceis, eu preparei um guia chamado Leituras Inteligentes, no qual você vai aprender isso que eu disse para você, vai conseguir entender qualquer um, por um preço extremamente acessível para que ninguém fique de fora. São 5 aulas bem objetivas. Eu tenho certeza que apenas com essas aulas você será capaz de entender qualquer autor. Obrigada por assistir até agora e nos vemos no próximo vídeo.